Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o podcast Casa na Rocha. Um podcast que visa edificar e abençoar a sua vida. Estou aqui com a Leia Alzier, nossa obreira e também psicóloga, para falar de temas pertinentes à área emocional, mental, familiar, bíblica e espiritual. Então é uma alegria ter você aqui conosco, que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Desde já dá um like, aperta no joinha, deixe seus comentários embaixo, compartilhe com outras pessoas, a fim de que o máximo de pessoas possam assistir esse vídeo e serem abençoados assim como você foi. Então não esquece, dá um like, siga o nosso canal e se você quiser conhecer o nosso ministério, a nossa igreja, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha. Tudo junto, Igreja Casa na Rocha. Eu quero começar com o texto da Palavra de Deus, aqui em Filipenses 4:8, que fala do cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, com os nossos pensamentos. O tema de hoje é sobre o que é o TOD, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando falamos TOD, não é o TOD de bebê, gente. Não é o TOD que as crianças tomam, nos seus lanchinhos, nas suas casas, não. É um transtorno que vai ser falado. E por isso é tão importante nós cuidarmos da nossa mente e dos nossos pensamentos. Aqui em Filipenses 4:8 nós temos um princípio de vida cristã, um princípio para a saúde emocional. O texto sagrado nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, diz: finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que coisa linda, Deus é um Deus de paz. É um Deus que promove paz lá fora, externamente, mas também no nosso interior, na nossa vida interior, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Mas Ele nos dá dicas tremendas do que deve permear os nossos pensamentos, a nossa mente. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem virtude, ou que existe algum tipo de louvor. É nisso que temos que pensar, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Que tipo de pensamento você tem abrigado no teu interior, na tua mente, no teu coração, na tua alma? Pensamentos destrutivos ou pensamentos construtivos? Pensamentos positivos ou pensamentos negativos? Pensamentos de fé, de confiança, de otimismo ou pensamentos de incredulidade, de dúvida, de negatividade, de pessimismo? Então é sobre isso que o texto está falando. Tome cuidado com aquilo que você alimenta no seu pensamento. Os especialistas já dizem, Augusto Cury, num dos seus livros sobre inteligência emocional, ele diz que é impossível que nós possamos impedir o fluir dos pensamentos na nossa mente, no nosso cérebro. Mas nós somos capazes de administrar, de sermos mordomos, administradores, gestores dos nossos pensamentos. Então aprenda a administrar bem, a ser um bom gestor dos seus pensamentos, a ser um bom mordomo daquilo que Deus tem colocado aí no seu interior. E nada mais saudável e melhor do que desenvolvermos uma espiritualidade sadia, equilibrada, abençoada para o seu coração, tá bom? Então quero dar as boas-vindas para a Leia, quero agradecer a Deus pela sua vida, tem sido uma parceira fiel, abençoada e preciosa aqui na nossa comunidade. Nós temos o privilégio de termos uma obreira, que cada vez mais está crescendo nas coisas de Deus, na teologia, na Bíblia Sagrada, na ministração, principalmente das mulheres, mas também para a igreja, que também é uma psicóloga. Isso para nós é um privilégio, uma honra, Leia. Quero desejar muita bênção de Deus sobre você, sobre a tua casa. Seja muito bem-vinda, nossa parceira aqui de podcast, sempre está comigo aqui trazendo assuntos que sejam pertinentes para a sua vida, para a sua família e para o seu bem-estar. Então, o que é o transtorno opositor desafiador? O famoso TOD.
Voltando a falar, não aquele de bebê, mas realmente um transtorno emocional, um transtorno psicológico, chamado transtorno opositor desafiador. O que é o TOD? É a primeira pergunta que eu quero deixar para você, querido. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Obrigada, pastor. Realmente também para mim é um privilégio muito grande participar dessa igreja, poder contribuir e usar o chamado que o Senhor me deu, né, para estar trazendo informações, conhecimento para as pessoas. É um privilégio. Eu gosto muito de ser útil nesse sentido, de trazer Amém. esse conhecimento. Amém. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, Isso. né? E respondendo a sua pergunta, né? Diferente do que algumas pessoas podem pensar, realmente não é um achocolatado, né? O TOD, o transtorno opositor desafiador, ele é um transtorno neuropsiquiátrico. E dentro do espectro dos transtornos neuropsiquiátricos, ele é classificado como um transtorno do comportamento disruptivo. Dentro desses transtornos disruptivos da infância e adolescência, existem 3. É o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, o TDAH. Esse tem sido muito falado ultimamente, né? Isso. Ele também é um transtorno disruptivo, neurobiológico também, né? E o outro, TDAH, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, como eu falei da outra vez, pode ser só o transtorno de hiperatividade que a criança pode ter, pode ser só o déficit de atenção e pode ser misto, pode ser os 2 transtornos associados, né, na mesma criança. E o outro é o transtorno de conduta. Esses 3 são considerados os 3 transtornos de comportamento disruptivos da infância. O que é disruptivo? Só para o cara ouvinte saber o que é isso. Então, disrupção é um comportamento externalizante negativo, que faz mal tanto para a criança quanto para as pessoas que convivem com ela, seja lá, seja na escola, seja no grupo de amizade que ele tenha. Ele é um comportamento extremamente agressivo, certo, né? E é um comportamento que a criança apresenta muita raiva, né? E compromete a vida social da criança. Isso é interessante, né? Afeta o indivíduo, mas também afeta os seus afetos, os seus relacionamentos sociais. Isso, exatamente. Então tá, qual é a diferença? Nosso último tema aqui, você que está nos assistindo, foi a birra. Como lidar com a birra na vida das crianças, dos adolescentes e às vezes até adultos infantilizados, né? E a pergunta é, Leia, qual é a diferença entre a birra e o TOD? São iguais? São diferentes? Qual é a diferença entre os 2? Apesar de que às vezes algumas pessoas tendem a classificar alguns comportamentos de birra como TOD, mas é uma classificação equivocada, né? Porque como a gente viu da outra vez, a birra é um comportamento imaturo da criança. Por quê? Porque ela não sabe lidar com a frustração, ela tem um desejo, ela quer que esse desejo seja satisfeito naquele momento, naquela hora, do jeito que ela quer. E aí o pai ou a mãe ou a pessoa que está ali com ela não vai satisfazer esse desejo, então ela, como não sabe ainda, porque como a gente viu, a birra ela se apresenta ali entre os 10 meses até 4 anos de idade, ele se intensifica entre 1 ano e 2 anos e meio, é onde ele fica mais forte, né? Nem toda criança tem esse comportamento, mas as que tem, elas dão muito trabalho para os pais, né? E é um comportamento porque ela não sabe lidar com a emoção dela. Ela não sabe, é um comportamento imaturo dela.
Ela está aprendendo a processar isso. O adulto é que vai ajudar a criança a se autorregular, a autorregular as emoções dela. O que seria na Bíblia o domínio próprio, né? Isso, ela vai ajudar aquela criança, porque ela vai romper num choro, ela vai querer se machucar, ela vai querer bater, ela se joga no chão. Eu vi uma vez uma cena de uma criança, era muito pequenininha. Certo. Ela quase estava arrancando a roupa da mãe, de puxar. Então, ela tem esses comportamentos que as pessoas olham e dizem, meu Deus, se fosse meu filho, né? Não, mas esse comportamento, na verdade, ele está se reproduzindo fora do ambiente, ele começa dentro de casa. Sim. O adulto não quer, deixa, não quer, está gritando, não quero mais ouvir esse choro, faz logo o que ele quer. Então, fazer o que a criança quer na hora da birra é a pior coisa que o adulto pode fazer. Né? Porque vai criando esse mecanismo de Isso, e é porque ela não sabe, e aí ela não sabe ainda, ela não tem cognição formada, ela não sabe argumentar, ela ainda não tem domínio da linguagem, ela não sabe nem falar direito, a maioria delas. E às vezes fica nervosa com isso. Exatamente. Como ela não sabe falar, ela grita, ela se bate, né? E tem que ter cuidado, porque tem crianças que se machucam feio. Tem comportamentos violentos. Tem comportamentos violentos de birra. Então, o adulto tem que pegar a criança, olhar nos olhos dela, conversar com ela, ajudar, fazer os exercícios de respiração com ela, para que ela possa se acalmar, entende? Ela se exalta, ela se desespera porque ela não sabe lidar. É o adulto que vai ajudando a criança a se regular, que legal. A se autorregular. Ou seja, o adulto também não pode ser infantilizado e nem ser manipulado por uma criança. O adulto tem que ajudar a criança a amadurecer e aprender a ter domínio próprio e lidar com as suas próprias emoções. Isso, as crianças, elas manipulam mesmo. Sim. Se o desde adulto, pequenininho. Desde bebê, elas manipulam e tentam manipular. Né? Só que aí o adulto tem que ter todo um tato, todo jeito para falar com essa criança. É interessante que às vezes nós de fora, né, as pessoas de fora têm a tendência de pré-julgar, de condenar, de o que a Bíblia chama de juízo temerário. E é fácil julgar e condenar, né? Sim. O difícil é acolher e ao mesmo tempo ajudar, apoiar, né, e de alguma maneira contribuir para o crescimento emocional desta criança. Precisamos entender que ela está em desenvolvimento. Sim. Né? Ela está crescendo, processo, ela está em processo, ela está amadurecendo. E ela depende muito da orientação do adulto, de uma orientação que vai levando ela para a autorregulação, para o controle das emoções. Porque se ela não é ajudada na infância, ela vai ser um adulto também descontrolado emocionalmente, obviamente. Interessante. Né? Vai desenvolver transtornos. Pode, né? Não que vá necessariamente, mas pode lá na vida adulta, porque não soube regular as suas emoções desde pequena, quando ela se deparar com situações mais conflitantes na vida adulta, ela também não vai saber se autorregular para resolver, né? As questões, tá bom? Tá, então de forma bem objetiva, a diferença entre a birra, que é o que a gente está falando até agora, e o TOD é? O TOD... Ele é um transtorno neurobiológico. Certo. Ou seja, a criança ela já vai ser ali diagnosticada com TOD a partir de 7 anos. Antes é difícil de diagnosticar isso. É mais difícil, mas tem crianças que, por exemplo, com 2, 3, 4 anos, já tem um perfil muito parecido com o TOD, mas não necessariamente é o TOD ali. Entendi. Tá? Ele mesmo vai se intensificar, o TOD a gente vai poder ver mais os sinais dele a partir dos 7 anos. E quais são esses sinais? Ele se intensifica mais, ele é mais forte na adolescência. Sim. Né? Mas já ali com os 7 anos, a criança já começa a apresentar sinais do TOD, né? Que é assim, aqueles momentos de raiva muito intensa, ira de agressividade muito intensa. E assim, o que vai diferenciar também, que a gente está falando que a criança está em desenvolvimento. Então é óbvio que em alguns momentos a criança vai ter um momento de raiva, de fúria. Quando ela está na escola, um coleguinha pega o que é dela sem a ordem dela,
né? E Claro. pega, e a criança tem um ataque de raiva, às vezes vai para cima, às vezes até agride o colega. Claro. Mas quando essas questões são questões isoladas, aí não vai ser um sinal de TOD. Entendi. O TOD é quando há uma frequência, a criança fica com raiva, irritada, todos os dias, quase o dia todo. Vive iracunda. Então. Vive com colérica, raiva, né? Como diz a colérica, Bíblia. querendo agredir, querendo bater em todo mundo, né? E aí se torna um transtorno social, né? Também. Não só familiar, mas em qualquer ambiente social. Ele é um transtorno. E a gente tem que ter muito cuidado e um olhar e observar as crianças, porque ele é um transtorno que ele sempre está ligado a uma outra comorbidade, né? A um outro adoecimento, aos adoecimentos associados, né? A comorbidade é uma outra doença que está junto com aquele transtorno. Por exemplo, o TOD, ele sempre está associado ou com o TDAH, ou com a bipolaridade, uma tendência para desenvolver a bipolaridade, aquela criança já tem, ou o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, ele sempre está, o transtorno, com um desses 3 adoecimentos. É como se fosse um transtorno conjugado com associado, que associado, a gente chama, que tem as comorbidades, outras doenças junto com ele. Entendi. Entende? Então, o que acontece? E doenças biológicas, assim, físicas, Não fora tão. essas doenças psíquicas, também geralmente acontece isso? Não, são mais no estado mental. Ah, tá. Então é um problema especificamente neuropsíquico? Neuropsíquico, pode ser chamado também de psicopatologia, que tem as psicopatologias da infância e adolescência. O TEA é uma delas, o TOD é outra delas, Sim. o TDAH é outra delas, só que eles têm, por exemplo, o TDAH, ele é de comportamento, mas também pode ser um transtorno de aprendizagem, entende? Então, eles sempre estão associados, mas o TOD está sempre associado com o TDAH, Entendi. entendeu? Então, o que acontece, né? Essas crianças, para a gente falar das características, né? Quais são as características que a gente vai identificar nelas para ser TOD? Por exemplo, elas transgridem, elas são transgressoras da lei. Por exemplo, a criança menor, ela faz a birra, mas ela ainda não tem conhecimento total de, por exemplo, de valores morais, de regras, né? Causa, consequência. E de princípios. Ela ainda está começando a aprender. Isso pode, isso não pode, isso não é legal, isso não está certo, isso está errado. Ela ainda está aprendendo. Sim. Mas a criança com 7 anos, ela já assimilou regras, Sim. princípios, valores, o que é certo, o que é errado. Então, no TOD, ela é transgressora e ela transgride porque ela quer transgredir. Ou seja, intencional. É intencional, ela não se encaixa em nenhum tipo de regra, nem de princípio, nem de valor. Ela é uma criança excêntrica. Tem dificuldade de obedecer. Tem muita dificuldade. Ela não só tem dificuldade, como ela não obedece. Ela sempre vai se contrapor a qualquer tipo de autoridade. E por isso esse nome, né? Opositor desafiador. Exatamente. É como se ela se deleitasse em desafiar. Exatamente. E se colocar contra. Ela se posiciona sempre do lado oposto do que é o habitual, do que é a regra. Do que a regra diz. O limite, né? O limite não existe para elas. E limites são necessários. São necessários. Nem toda a liberdade, ela precisa de certos limites. Precisa, né? Principalmente toda no ambiente social. Só que a liberdade ela não é plena, né? Não. Porque nós não somos ilhas isoladas. Nós convivemos com outras pessoas. Então a nossa liberdade vai até quando afeta o indivíduo que também está em convívio social comigo. Isso, exatamente. Então, uma das características, elas são transgressoras, elas não se adequam em nenhum tipo de lei, de padrão, elas são opositoras, elas vão se opor a todo tipo de autoridade, de pai, de mãe, de professor,
entende? Elas vão se opor, elas são do contra. Se alguém dizer assim, é para fazer dessa forma, ela sempre vai se posicionar contrário, tanto nos grupos, quanto na escola, quanto em casa. Se o pai, tem que fazer isso, ela sempre vai se opor. E ela se opõe de forma agressiva. Às vezes até violenta? A maioria das vezes até violenta. Olha só. Entende? Então é por isso que tem que ter um cuidado, né? E como é que os pais convivem com isso, estabelecem limites com esse tipo de comportamento? Como lidar? Eu só queria terminar essa isso, parte desculpa. aqui das características isso, e a gente já vai para lá. Tá bom. Tá? São crianças que discutem. Certo. Discutem muito, elas causam muita confusão. Alvoroço. Quando estão em grupos, elas tendem a desintegrar os grupos, porque elas causam muita confusão. Facções. Isso. Ela quer que a posição dela, o argumento dela prevaleça sempre. E é por isso que ela causa muita confusão. Entendi. Entende? Porque o que ela pensa, o que ela acha é que está certo. E afeta o grupo e a coletividade. E afeta o grupo, porque o consenso social a opinião da maioria prevalece. Sim. E no caso da criança que tem TOD, não. É a opinião dela que tem que prevalecer sobre o grupo. E aí ela causa um transtorno. Então tem características meio egoístas, vamos dizer assim. Sim, muito egoísta, muito egocêntricas. Egocêntricas. Tá? A outra é que elas têm um descontrole emocional muito grande. Instabilidade. Uma instabilidade emocional muito grande. E tem tendência dentro dessa instabilidade a descontar a raiva em outra pessoa. Elas têm a tendência a se vingar. Quando alguém contrapõe o que ela fala, ela vai procurar em algum momento se vingar dessa pessoa. Pode ser pai. São vingativas. São muito retaliadoras. E é uma consequência, uma característica do TOD, do transtorno. Né? E a outra, elas são irresponsáveis. São aquelas crianças que jamais elas cometem os erros, mas elas jamais admitem que estão erradas. Tem dificuldade de se arrepender. Então. Nunca se arrependem. Nossa. No transtorno, não. Por quê? Caramba. Porque ela que está certa. Entende? E culpa os outros pelo erro que ela cometeu, o que é pior. Você pode pegar ela ali, como a gente fala, no flagra, né? Ela vai dizer que não, que é ela que está certa. Sim. Que o adulto que está errado, que é o amigo, os outros estão errados. Então, ela é extremamente irresponsável. Né? Uma outra característica é que elas têm tendência a explodir. Né? Elas têm um ataque de fúria, de raiva. Né? E elas trazem um transtorno ali para onde elas estão. Os adultos, a maioria não sabe como lidar com a criança. A maioria. Né? Não sabe. Elas têm também a tendência a desconstruir grupos, né? Até por conta dessa questão de se opor. Tem que ser o que elas acham, tem que ser o que elas pensam. Jogar pessoas contra pessoas. Joga. Né? Manipula. Inclusive, tem tendências manipuladoras? São. Geralmente, essas crianças, elas têm os seus pares. Sim. Então, elas vão andar com crianças muito parecidas com elas. Ou coiguais ou mais frágeis que elas possam dominar. Por exemplo, crianças que cometem bullying. São crianças que têm TOD, geralmente. Entende? Entendi. Elas são extremamente más, não se arrepende, elas são extremamente cruéis. Sim. São aquelas crianças que pegam os bichinhos e destroçam os bichinhos e elas não sentem nenhum tipo de remorso. Caramba. Nem quando elas batem em outra criança, mesmo que elas machuquem feio outras crianças, elas não sentem. Podem se tornar, se não tiverem freio, adultos terríveis, né? Sim, são. Inclusive psicopatas, coisas assim. São crianças que tendem, como eu falei, né, para a delinquência. Não são todas as pessoas que têm TOD que vão virar delinquentes. Não, mas uma boa parte, sim. Potencialmente existe maior possibilidade. Sim. Tá? Entendi. Elas também têm essas soluções agressivas. Elas vão, por exemplo, se o pai e a mãe contradiz o que elas querem, elas vão esperar o momento certo, que esses pais estão reunidos com pessoas e elas vão
Fazer vergonha para esses pais. Nossa. Porque essa é a forma dela se vingar. Então ela vai fazer algo ali que vai assim envergonhar os pais. Diante dos outros. Vai. Nossa. Ela vai fazer isso. Então a gente está diante de um transtorno. Não é de uma situação do desenvolvimento normal da criança, tá? Ela também, essas crianças, e adolescentes não se preocupam com punição. E esse que é o maior problema delas. Nossa. Elas não estão... Não tem medo da punição. Não tem medo de punição. Se elas se opõem a tudo que é regra, que é lei. Então são essas crianças que têm problemas com a lei, os adolescentes, no caso, né? Sim. São crianças que têm problemas com a lei, são crianças que põem em risco a vida delas e de outras crianças, porque elas não têm medo de punição. Elas não estão preocupadas se o pai vai punir. Sim. Porque ela vai se contrapor. Ou às vezes até sofrer as consequências dos erros criminais dela, né? Ela vai pagar esse preço, né? Mas ela não está preocupada com isso. Esse que é o maior perigo desse transtorno. Ou seja, falta uma consciência, né? Individual e coletiva. Isso, exatamente, tá? Elas se envolvem muito fácil em gangues, com delinquência, com grupos, né, que são assim, que a gente pode chamar de grupos negativos na sociedade. Ela tende a sempre estar envolvida nesse tipo de grupo, entende? Então, é preciso estar de olho nesse transtorno, né? E aí o senhor me perguntou sobre as causas, né? Como os pais podem lidar com isso e como ajudar os seus filhos a não se tornarem, né, de meras crianças que têm o transtorno, opositor desafiador, em criminosos, em psicopatas, em pessoas mais graves e violentas ou preocupantes a nível social. Isso. A primeira coisa, os pais precisam adquirir conhecimento do transtorno. É a primeira coisa que eles precisam ter. Conhecer o que acontece, como é que a criança se comporta quando ele está dentro do transtorno, né? Sim. Por quê? Porque esses transtornos, e a gente já entra um pouco nas causas, eles têm causas genéticas. Então, alguém na família provavelmente teve, e geralmente elas herdam do pai. Crianças que têm esse tipo de comportamento, na maioria das vezes, quando se vai avaliar, se percebe que o pai também tem esse perfil, né? Ou alguém da família teve. Ou seja, uma questão não só da lei da responsabilidade, mas da lei da herança, né? Isso, da herança genética. Então, tem essa questão da genética, tem o fator hormonal. Sim. Ou seja, as crianças com TOD, elas têm o maior nível de testosterona do que uma criança normal. O nível dela de testosterona nos meninos é elevado e nas meninas também que apresentam, também é elevado. Não é, porque as mulheres também têm hormônio testosterona. Mas nas meninas que têm o transtorno, esse nível é muito acima do considerado normal. Então tem essa questão hormonal ligada à testosterona e a outros hormônios que estão também ligados à testosterona. Então olha que tem fatores que não são só ambientais, do contexto familiar da criança. Sim, claro. Que muitas tem pessoas... fatores biológicos, tem, né? Biológicos, genéticos, tem neurológicos, né? E psicológicos. E tem uma outra questão. Fatores ambientais também contribuem? A desintegração familiar, ou seja, a família disfuncional. Sim. A desintegração, uma família em que não existe regras, não existe limites. Um diz uma coisa, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, né? Uma família que ninguém entende o que o outro fala. Isso vai facilitar essa criança para que emerja esse transtorno, entendeu? Tá, entendi. Tá? Então, olha que nós temos fatores biológicos, tem a questão eletroencephalográfica,
né? Que para detectar faz o eletro ou então faz o mapeamento cerebral, que é o neuropediatra que pede esse exame, para que seja avaliado o aspecto mental da criança e nesses exames aí vão detectando que existe alguma coisa normal na criança. Né? Neurológico. No fator neurológico. Então, quando tem questão neurológica, tem o fator hormonal, muitas vezes a criança precisa entrar com medicação. Sim. Né? Não são todas as crianças que precisam entrar com medicação. Às vezes algo terapêutico, um trabalho psicológico bem feito. Exatamente. O tratamento, ele vai ser o quê? Medicamentoso, no caso de haver necessidade para aquelas crianças que estão extremamente agressivas, que têm um grande nível de raiva, né? Então aí o médico, no caso, ou o neuropediatra ou o psiquiatra infantil vai entrar e aí é preciso ter cuidado, porque às vezes os pais querem medicar a criança por conta própria, isso não pode. Não pode, tá? Jamais. Quem tem que tanto diagnosticar, identificar, né? Porque só esses fatores já são indicativos de que a criança possa ter o TOD. Entendi. Mas para que o profissional ele possa realmente diagnosticar, ele vai precisar de todos esses fatores que eu elenquei aqui. Sim. E mais os itens que estão descritos no DSM, sim, que é o Manual de Diagnóstico de Transtorno da Infância e Adolescência. Sim. Lá tem 8 itens que, se a criança apresentar 4 deles, mas claro que o profissional vai verificar a prevalência, né, a intensidade, junto com esses transtornos, para poder dizer, essa criança tem TOD. Poder diagnosticar. Exatamente. Então, só quem pode diagnosticar, porque aí o que acontece? Às vezes se torna vulgar. A criança às vezes tem um rompante, assim, uma agressividade, é TOD. Não é assim, não é uma coisa vulgar. Mas quem geralmente percebe isso à primeira vista? É um neuropediatra, é um neurologista, um psiquiatra, ou se observa muito isso no ambiente psicológico? Geralmente, quem vai detectar que a criança tem alguma coisa de errado é na escola. É o professor. Porque na escola a criança, ela meio que é mais livre para se comportar diferente do que ela se comporta em casa. Sim. Embora a criança com TOD, não exista isso para ela. Em qualquer lugar ela se comporta dessa forma. Ou seja, o pedagogo, o neuropedagogo, sim, já é um especialista. O psicopedagogo. Ou psicopedagogo, né? O professor que lida com a criança. Alguns pais que estão atentos, não, isso não é normal. Hoje, graças a Deus, os professores, né, têm sido incentivados, sim, pelos governos, municípios, sim, os estados a se desenvolverem mais, fazerem pós-graduações e tal, nessas áreas, né? Isso. Para que tenham a habilidade, a ferramentação para poder diagnosticar se a criança está tendo alguma dificuldade no desenvolvimento educacional ou vida pessoal ou afetando de alguma maneira o coletivo, né? Isso, e assim, como eu falei que eles são transtornos associados, por exemplo, se uma criança tem o transtorno do TOD, né, o opositor desafiador, mais o transtorno bipolar, que é essa, né, essa... Sobe e desce, né? Êxtase e depressão. Né? Exatamente, que é uma desregulação do humor. Uma hora ele está bem, outra hora... Rapidinho ele também fica, né, mal-humorado, né? Então, nesse caso, só a medicação vai resolver o caso da criança, né? Aí precisa de um neurologista ou um psiquiatra. Não um neurologista, mas um neuropsiquiatra. Um neuropsiquiatra. Neuropedagogo. O neuropediatra. Neuropediatra. O neuropsiquiatra não existe, né? O neuropediatra ou o psiquiatra infantil, né? Esses profissionais. Mas os neurologistas também devem, né? Ou os neurologistas é mais adultos, né? O neurologista cuida mais de adultos. O neuropediatra, eles estão especialista em criança. Exatamente. Da infância e adolescência, entendeu? Entendi. Então tem que ficar de olho nisso. As mães ficarem atentos, os pais também. Nesse tratamento também tem a psicoterapia, que eles chamam de terapia de manejo parental. Por quê? Isso quem faz é o psicólogo. É o psicólogo. E no caso a terapia para esse tipo de transtorno, a mais indicada é essa, a terapia do manejo parental, que é um ramo dentro da comportamental, da análise do comportamento. Sim. Então eles têm toda uma estratégia para trabalhar, porque aí tem que trabalhar com a criança e com os pais.
Entendi. Na verdade, o tratamento ele vai ser um tratamento multidisciplinar. Nesse tratamento multidisciplinar, existem 3 eixos: a terapia, medicamento quando é necessário, e tem também o tratamento medicamentoso, e tem o suporte que é dado pela escola. Esses profissionais, eles têm que estar o tempo todo se comunicando para identificar como é que está a criança, o que ela melhorou no transtorno, entende? Entendi. Eles têm que estar... O desenvolvimento, né? Eles têm que estar ali em comunicação o tempo todo. Certo. A escola dando suporte, o neuropediatra ou o psiquiatra infantil dando suporte para a escola, o terapeuta dando suporte para a família e para a criança, e isso tudo vai, né, reverberando nos ambientes que essa criança vai digamos assim, né? Ou seja, é um trabalho multidisciplinar e sistêmico, né? Sim, sim, sim. Não é só o indivíduo, é a família, questões biológicas. Porque ainda tem uma questão, é o por exemplo, coletivo na escola. Tem casos em que só de mudar alguns comportamentos dos pais dentro de casa, a criança já tem uma melhora muito significativa. Da importância de construir famílias sadias, né? Da importância de você aplicar os princípios e valores do reino de Deus, você lutar pela sua família, ao mesmo tempo construir famílias saudáveis e não tóxicas, famílias funcionais onde cada indivíduo, o pai e a mãe, cumpra o seu papel dentro do lar, dentro da família, a fim de que os filhos possam viver num ambiente agradável, né? Abençoado e ao mesmo tempo saudável, porque é disso que depende o futuro dos seus filhos. O diálogo, né? O diálogo é muito importante, né? Acolhimento, o né? acolhimento. E não rejeição, né? E tem um detalhe muito importante dentro disso, por exemplo, que a gente viu que é um transtorno. E muitas vezes as mães, os pais dessas crianças, eles são julgados de forma errada. Sim. Né? Por exemplo, as mães de crianças que têm esse transtorno, elas têm um estigma, né? São más mães, são mães incompetentes, são mães que não sabem educar seus filhos, e às vezes não é isso. Sim. A gente está vendo que está lidando com um transtorno que tem a forma certa de cuidar desse transtorno. Sim. Né? E obviamente que tendo um lar ajustado, em que há diálogo, em que há limites, em que há regras, isso vai ajudar muito essa criança, né? E tratar o transtorno dela vai ser fundamental para trazer bem-estar para essa criança, para essa família, né? Para a sociedade, para a escola, né? Então é importante, né? Porque essas mães, elas têm tendência a desenvolver ansiedade, depressão, porque também elas se sentem culpadas já, porque não sabem lidar com isso. Sim. Então aí vem alguém de fora e dá culpa a essa pessoa. Esse transtorno não é tão falado, né? Não é tão conhecido. Não é tão conhecido. Diferente do TDAH, do autismo, Sim. que hoje é muito comum, muito falado, muito dialogado, tanto na mídia quanto no ambiente escolar, entre as pessoas, né? Isso. Então daí a importância de você ter esse conhecimento, ao mesmo tempo passar esse material, esse vídeo, para aquelas pessoas que você conhece, né? Porque às vezes é a chave que pode ajudar alguém. Desde já, querida, nós queremos agradecer por você sempre estar aqui conosco, trazendo esse conhecimento, né, tão amplo, tão vasto, da psicologia, das várias abordagens em lidar com os filhos, com o ambiente familiar, e ao mesmo tempo sempre aqui ensinando princípios e valores cristãos. E eu quero te dar a oportunidade, né, se você quiser mencionar alguma coisa, fazer o fechamento desse assunto, fique à vontade. Assim, o que eu queria dizer para os pais ficarem atentos, né, para poder diferenciar, né, o que é birra, o que é que faz parte da birra, essa criança que já tem conhecimento de princípios, qual a intensidade, ficar de olho nos seus filhos. Está sendo muito prevalente, está sendo muito frequente, essa criança vive todos os dias com muita raiva, com mais raiva, você não vê essa criança sorrindo, você não vê essa criança brincando, você só vê essa criança gritando, agredindo. Então, ficar atenta para ir buscar o profissional correto, né? A ajuda correta,
né? Porque tem coisas que realmente nós, como pais, não temos acesso. E às vezes não temos o conhecimento. Não temos o conhecimento. Habilidade nem a ferramentação para ajudar os nossos filhos. Então, ser humilde no sentido de dizer, eu não consigo lidar com isso sozinha, eu preciso de um profissional. Porque quando essa criança fica estabilizada, você consegue instruir, você consegue colocar ela no seu ritmo, você consegue ensinar para ela princípios e valores, mas se ela estiver desestruturada, desestabilizada, você não vai conseguir trabalhar com essa criança. Você não vai conseguir passar para ela conhecimento, você não vai conseguir dialogar com ela. Ela precisa se regular novamente, não é? Eu acredito que essa é a minha maior preocupação, que os pais possam identificar, não é? E também no banalizar, qualquer ataque de raiva de criança dentro de casa, já achar que é TOD, não. É um transtorno muito grave, muito contínuo, sério. Né? E esse, diferente da birra, que a birra ela vai passar. De vez em quando. Vai, mas esse, se ele não tiver o tratamento correto, essa criança vai tender para a delinquência. E vai dar muito trabalho, né? Para os seus pais, para a sua família e para a sociedade. Vai dar muito trabalho para a sociedade. Legal. Então, a gente precisa evitar, né, que nossas crianças virem delinquentes. Verdade. Então, fica aí, né, o nosso recado, ao mesmo tempo, toda essa informação. Desde já nós agradecemos por você estar conectado conosco. Conheça as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha. Tudo junto. Quando você aperta ali na lupinha para procurar, você vai encontrar 2 canais. O canal do Pastor Giovanni, que esse material também vai estar disponível ali, e também o canal da nossa igreja, onde tem todos os nossos vídeos, aulas de teologia, os nossos podcasts, onde nós tratamos de vários assuntos sobre vida cristã, vida humana, ciência, questões de saúde, questões psicológicas, questões teológicas, vários assuntos pertinentes que podem abençoar a sua vida e o seu coração, tá bom? Então continue conectado conosco, não esqueça de dar um joinha, de apertar no sininho, de deixar no comentário o que você achou desse vídeo, o que falou com você e ao mesmo tempo contribuiu com a sua vida, o seu conhecimento, talvez um entendimento maior das dificuldades que as crianças passam, as pessoas passam com seus diferentes transtornos. Desde já nós agradecemos de todo o coração. Eu sou o pastor Giovanni, ali está a nossa querida obreira e também psicóloga, Leia Alzier. Se você quiser entrar em contato conosco, né, com a Leia, tanto com a Leia quanto com o pastor Giovanni, dá uma ligadinha para a nossa secretária, que é a Beth, aqui na nossa comunidade, e você pode entrar em contato conosco, inclusive procurar ajuda dessa excelente profissional que nós indicamos, tá bom? Então, o telefone é 991 83 12 80, 991 83 12 80. Igreja Casa na Rocha. Desde já um grande abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.